Bom dia, na paz do Senhor. Vamos continuar hoje falando de Neemias. Vamos para o capítulo 5. Vamos abrindo então as nossas Bíblias no capítulo 5. Nós vimos que no capítulo 3 de Neemias, o muro então começa a ser erguido, reconstruído. E entendemos, em algumas Bíblias está escrito ali as famílias que construíram, o depois de fulano, beltrano, depois de fulano, beltrano. Esse depois não significa que é depois que foi construído, mas é como na sequência, já que cada família, citado aqui no capítulo 3, reconstruiu a parte do muro na frente da sua casa, em sua maioria, ou um pouquinho mais quando não tinha casa perto. Porque olha só, uma coisa que nós não podemos perder de vista é que na primeira turma que voltou do cativeiro com Zorobabel, há quase 80 anos antes, 50 mil. Mais 17 mil, aí cerca de 17 mil que voltaram com Esdras na segunda turma. E agora na terceira turma, com o Neemias, foi aí cerca de 2 mil pessoas. Mas nós não podemos perder de vista o seguinte, que essa quantidade de pessoas não voltaram todas para Jerusalém. Elas foram morar, quando retornaram, cada uma para o lugar definido por herança lá por Josué, no livro de Josué. Lá está escrito onde cada tribo deveria morar, onde cada família deveria morar. E isso significa o quê? Que Jerusalém ainda não estava populosa, ainda tinha pouca gente morando em Jerusalém. Então, muitas vezes aqui no capítulo 3, nós vamos ver que algumas famílias construíram um pouco mais. É porque não tinha outra casa sendo habitada perto. Então, foi reconstruindo de acordo, até encontrar outra família, vamos dizer assim. Foi dividido certinho o muro e quem deveria reconstruir o quê. Nós vimos alguns pontos importantes no capítulo 3, que os nobres ali da família dos tecoitas não colocaram a mão na massa, se recusaram, certamente se achando ali nobres, não querendo participar disso, se achando tão nobres que não puderam participar da reconstrução. A gente vê que isso existe em todos os lugares. Nós vimos também no capítulo 3 que as mulheres solteiras, as filhas solteiras também participaram da construção. E nós vimos que os sacerdotes também colocaram a mão na massa, assim como Neemias. E aí nós fomos para o capítulo 4, onde, mais uma vez, Tobias e Sambalate tentam ali, ridicularizam o povo de Deus pela construção e fazem uma oposição ferrenha, dizendo inclusive que vão matar os judeus ali para impedir a obra. Sabemos que isso também existe de muitas formas. Hoje talvez nós não vemos matar no sentido de morte física de uma forma tão visível, pelo menos no Brasil não. A gente vê isso em outros lugares, onde a perseguição ao evangelho é muito grande, mas no Brasil nós vemos esse matar no sentido de ofensas, no sentido de matar, tentar matar com a palavra, de ridicularizações e perseguições verbais. Mas esse matar aqui, que está no capítulo 4, a gente vê sim, só que em outros lugares aí do mundo. Nós vimos, eu já adiantei, que os muros foram reconstruídos em 52 dias, e nesses 52 dias, os judeus que habitavam lá no mesmo lugar de Tobias e Sambalate mandaram 10 avisos para os judeus que estavam reconstruindo os muros. 10 vezes aviso dizendo: cuidado com Tobias e Sambalate, eles estão querendo matar vocês, eles estão se voltando contra vocês. Nós vimos 10 vezes em 52 dias. E aí, por fim, no versículo 23, Neemias dizendo, então, do quanto que ele tinha o propósito de acabar com essa obra de forma muito rápida. Veja que ele pediu, lá no capítulo 2 nós vimos que Neemias pediu uma autorização, uma licença para o rei, para o rei persa, para vir para Jerusalém, para reedificar os muros. Então ele tinha tempo contado. A história bíblica fala que ele tinha uma autorização de 2 anos. Então ele tinha muito serviço para 2 anos, ele não queria perder tempo. E ele também
penso que Neemias também, ali na função de líder, percebeu que quanto mais demorasse, mais as lutas viriam. Então era uma obra para ser feita rápida. Ele põe pressa ali para fazer essa obra. E aí no 23 ele fala: e nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, despimos as nossas vestes. Cada um se despia somente para se lavar. Ou seja, para não perder tempo, não houve tempo de descanso nesses 52 dias. Para que a obra realmente terminasse rápido. Quanto mais demorasse essa obra, mais viriam as perseguições. E aí dessa forma nós vamos para o capítulo 5. E no capítulo 5 nós vamos ver o quê? A extrema escassez e problemas sociais. Fome, inclusive, ali no meio do povo. E nós vamos ver que não foi tanto por causa da perseguição dos inimigos, ou seja, por causa de perseguição externa, mas foi por algo que surgiu no meio do povo mesmo. Versículo 1. Então foi grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Isso acontece enquanto está construindo os muros, no prazo, como eu falei, de 52 dias. Nós achamos que sofremos pressão muitas vezes. Olha Neemias reconstruindo o muro, com 10 avisos de morte e de perseguição, precisando fazer escala dobrada, como vimos né? Nos versículos 17 e 18 aqui do capítulo 4, numa mão instrumento para reconstruir, na outra mão espada, lança, ali para poder se defender, não parando para descansar, não parando para lazer, trabalho contínuo, e ainda mais, no meio de tudo isso, ainda surge um problema, aqui no capítulo 5, em versículo 2, pois havia quem dizia, nós com nossos filhos e nossas filhas somos muitos, havemos, portanto, de tomar trigo para que possamos comer e viver. E havia também quem dizia, temos que hipotecar os nossos campos e as nossas vinhas e as nossas casas para comprarmos trigo nesta fome. O trigo estava muito caro, devido a toda uma escassez. A história bíblica relata que foi um período de seca, de pouca chuva, ou seja, a agricultura também não estava produzindo, e nós vamos ver por quê. Em relação ao povo de Israel especificamente, há uma relação direta entre pecado e escassez. Quando eles entravam nesse ciclo de pecado, eles sofriam escassez de comida. Era a forma de Deus tratar com eles aqui, especificamente. É o versículo 4. E havia quem dizia, tomamos emprestado dinheiro, até para o tributo do rei sobre as nossas terras e nossas vinhas. Então eles estavam pegando dinheiro emprestado até mesmo para pagar o imposto do rei. Eles estavam pegando dinheiro emprestado para poder comprar comida. Eram essas duas situações do dinheiro emprestado. O para pagar os impostos e para comprar comida. Olha o versículo 5. E agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e os nossos filhos como seus filhos, e eis que nós sujeitamos nossos filhos e nossas filhas à servidão. E algumas de nossas filhas estão tão sujeitadas que já não estão resgatadas e no poder de nossas mãos, porque as nossas terras e as nossas vinhas são de outros. Ou seja, já não tem nem como resgatá-las, porque nós não temos mais terra. Nós já demos as terras, já demos as filhas, já demos o que tínhamos. O que acontece, né? No tempo aí do Velho Testamento, quando não se pagava uma dívida, quando não se tinha condições de se pagar uma dívida, uma conta, no caso aqui eram empréstimos, dava-se os filhos para pagar em trabalho escravo. Então os filhos ficavam em poder daquele para quem se devia 10 anos, 20 anos, 30 anos, até pagar a conta. Nós vemos isso lá já na viúva com os 2 filhos, lá quando teve o milagre da multiplicação do azeite, já era uma situação dessas, os filhos seriam dados ali em pagamento de dívida. Então, de acordo com o tamanho da dívida, era o tamanho que os filhos ficariam na escravidão. Aqui eles dizem, olha, as nossas filhas foram para a escravidão para pagar a conta, mas nós não temos como resgatá-las. Porque a forma de resgate é como? Eu plantando na minha terra, vendendo, para daí poder resgatar. A minha terra não é mais minha, eu já dei até minha terra, não tenho mais nada.
então não tenho como resgatá-las, elas ficarão para sempre na escravidão. É isso que está dizendo o versículo 5. Acompanhe na sua Bíblia, Neemias 5 e 5. E aí, Neemias ficou sabendo disso. Veja que ele ficou sabendo disso durante a construção dos muros. Mais isso. E ele ficou muito indignado quando ficou sabendo disso. Ali o versículo 7. Meditei então meu coração para comigo mesmo. E repreendi os nobres e os magistrados e lhes disse: tomai cada um usura de vossos irmãos. E contra eles convoquei uma grande assembleia. Então Neemias juntou todo mundo ali, os nobres e os magistrados, e chamou a atenção, dizendo: como assim? Olha o que vocês estão fazendo com os próprios de vocês, sangue do mesmo sangue, povo de vocês. Ele faz essa convocação então e fala: nós resgatamos nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos às nações conforme as posses que tínhamos, e vós vêm agora e se vendem uns aos outros. E calaram-se, ou seja, não tinha o que eles falar, não tinha o que falar. Deus havia libertado o povo do cativeiro persa, eles estavam ali na terra deles novamente, e aí o próprio povo que tinha sido libertado do cativeiro estava fazendo os outros escravos. Não tinha o que responder mesmo, tinha que ficar com a boca fechada com vergonha. E Neemias continua no 9: o que fazeis vós não é bom, não andareis porventura no temor do nosso Deus? Versículo 10: também eu e meus irmãos e meus servos emprestamos-lhes a juros dinheiro e trigo. Deixemos, pois, esta usura. Eu vos rogo que lhes devolvais hoje as suas terras, suas vinhas, os seus olivais, as suas casas e a 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que vós tendes exigido deles. E aí eles disseram: devolveremos e nada lhes demandaremos, faremos assim como tu dizes. Então convoquei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme o que foi dito. E além disso sacudi as minhas vestes, também um costume judeu. E disse: assim sacuda a Deus a sua casa e do seu trabalho todo homem que não cumprir essa palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez conforme essa palavra. Veja que não é errado emprestar dinheiro, e não é errado cobrar juros. Tanto que Neemias fala que eu e os meus irmãos também emprestamos a juros, dinheiro e trigo. Mas usura, o que é essa usura então? Veja que palavra que está escrito na sua Bíblia. Versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. O problema não é cobrar juros. Isso é natural e é certo, porque é o desgaste do dinheiro ao longo do tempo. Esse usura que está escrito aqui são os juros demasiados, são querer lucrar com os juros, querer ganhar em cima com os juros. Quem faz isso mesmo atualmente? E principalmente, nem vamos falar de agiotas, mas os bancos lucram com os juros que são tomados dos empréstimos. Então, os juros para lucrar, os juros para ganhar em cima, eles são errados sim. E Moisés ensina sobre isso, fala sobre isso. É pecado querer ganhar em cima de juros, tá? E aí eles decidiram então, ok, não vamos mais cobrar, vamos devolver e resolver o problema social aqui. Versículo 14. Também desde o dia em que o rei me ordenou que fosse governador deles na terra de Judá, desde o ano 20 do rei Artaxerxes até o ano 32, 12 anos, nem eu, nem os meus irmãos comemos o pão do governador. Olha só, lá no capítulo 2, nós vimos Neemias pedindo uma licença para o rei para ir para Jerusalém reconstruir os muros. A história extra-bíblica fala aí cerca de 2 anos. Aqui no 5:14, nós vemos Neemias falando que já estava ali há 12 anos, tá? Certamente que de tempos em tempos ele conseguiu uma nova autorização do rei para postergar o tempo dele ali. Há quem diga que a cada 2 anos ele ia para a Pérsia para renovar a licença de 2 anos. Mas não há evidências
literais disso, de que ele ia a cada 2 anos para a Pérsia. O que se entende de mais provável é que ele mandava mensageiros para lá para renovar o tempo de 2 anos e acabou virando 12 anos, tá bom? Outra coisa, veja que Neemias escreveu isso aqui depois do acontecido. Tá? Isso não significa que ficou 12 anos ali reconstruindo os muros. Aqui ele está contando, olha, durante os 12 anos que eu já estou aqui, nós nunca comemos o pão do governador. O que é esse pão do governador? Veja que Neemias tinha autorização do rei para fazer o que ele bem entendesse aqui em Jerusalém. Então, ele poderia sim ter cobrado um imposto a mais para o seu sustento. Mas ele não fez isso. Ele não cobrou a mais para poder comer. Ele usou do próprio. Versículo 15. No entanto, os primeiros governadores que foram antes de mim sobrecarregaram o povo e tiraram deles pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata. E os seus criados dominaram sobre o povo, mas eu não fiz assim por causa do temor de Deus. Neemias emprestava a juros. Os nobres e os magistrados também emprestavam a juros. Mas os nobres e os magistrados condenados aqui, criticados, que foram chamados a atenção, emprestavam para ganhar em cima, para ganhar mais dinheiro em cima, para lucrar. E Neemias fala que não, olha, que ele não. Também eu e meus irmãos e meus servos emprestamos a juros dinheiro e trigo. Deixemos, pois, esta usura. No sentido de deixemos, não vamos cobrar esse a mais, esses juros a mais. Tem um limite ali. Lá em Moisés, lá na lei, ele dá essa orientação de como que deve ser cobrado isso. Levítico 25, versículos 35 e 36. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino para que viva contigo. Ou seja, vai ajudar. Não tomarás dele usura nem ganho, mas do teu Deus terás temor para que teu irmão viva contigo. Não, versículo 37, não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Versículo 39, quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não o farás serviço de escravo. E aí é que fala do ano de jubileu, que é o ano de libertar. Enfim, capítulo 25 falando sobre isso. Veja que todas as orientações de Neemias aqui, e também de Esdras, lá no livro de Esdras, são todas baseadas na lei de Moisés. A lei de Moisés cobre todas as situações cerimoniais e civis para o povo de Israel. Então ele não está aqui no versículo 15, 5 e 15, ele não está condenando Zorobabel, ele não está condenando os governadores anteriores, ele só está dizendo assim, olha, os outros cobraram, sobrecarregaram o povo, eles tinham direito de cobrar esse imposto, eu não estou fazendo isso, eu usei do meu. Lembrando que Neemias recebeu uma parte do rei da Pérsia para o uso pessoal dele. O rei deu a oferta que era para o templo, para a construção, para os holocaustos e também deu uma parte para Neemias. Certamente que aqui ele está fazendo uso disso. Versículo 16. E também na obra deste muro continuei com a minha parte, a reconstruir o muro. Ou seja, ele colocou a mão na massa também. E não compramos nenhuma herança, e todos os meus servos juntos ali estavam na obra. Além disso, 150 homens dos judeus e magistrados e os que vinham a nós das nações que estão em nosso contorno estavam à minha mesa. E para cada dia, o que preparava, cada dia de comida, só para os 150 que estavam na casa dele, que estavam ali com ele. O que se preparava era um boi, 6 ovelhas, aves, a cada 10 dias, espécies de vinho, tudo em abundância. E com tudo isto, nunca exigiu o pão do governador, porque a servidão deste povo era grande. Ou seja, o povo já estava sofrendo, já estava difícil reconstruir, recomeçar, ele não ia pesar mais isso. E aí, versículo 19, lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e de tudo que eu tenho feito a este povo. Leia o 19 na sua Bíblia. E pense, será que nós podemos orar assim? Senhor, lembra-te de mim
e de tudo o que eu tenho feito para o teu povo? Então, versículo 19, leia na sua Bíblia e reflita consigo mesma. Você pode orar? Versículo 19? Ou será que nós temos nos mantido de olhos fechados para o sofrimento das pessoas, para a situação? Não temos feito nada em prol do povo de Deus. Não temos feito nada ao povo. Vamos para o capítulo 6. Capítulo 6 vai falar o quê? Sobre o término da construção dos muros. Vamos ver aqui que os inimigos continuam atuando para fazer-os desistir da reconstrução, o Tobias e o Sambalate, e Gesem também. Vamos ver o versículo 1. E aconteceu que, tendo ouvido Sambalate e Tobias e Gesem o árabe e outros dos nossos inimigos, que eu havia edificado o muro e que não ficou nele nenhuma brecha, mesmo que até aquele tempo não tivessem sido postas portas, Sambalate e Gesem enviaram a me dizer: vem e tenhamos uma reunião em uma das aldeias no vale de Ono. Mas eles tinham pensado em me fazer mal. A história bíblica fala da trama que Sambalate e Gesem tinham planejado de fazer mal para Neemias, a ponto de planejar assassinar Neemias aí nesse lugar, nesse vale de Ono. Chamaram ele para uma reunião. E olha o que Neemias responde. Por isso que é importante nós termos foco e sabermos exatamente a que estamos, o que nós temos que fazer. E tudo que não está dentro daquilo, recusar. Muitas vezes o convite parece até bom, interessante, mas não está dentro daquilo que é o nosso foco, daquilo que é a nossa missão. Então, cabe sim a nós termos o bom senso de recusar. Olha só. Eles enviam então mensageiros dizendo: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria esta obra, deixando-a eu para ir ter convosco? Então Neemias, ciente ali certamente por Deus de que havia algo de errado nesse convite, ele recusa, e recusa falando da grande obra que estava por fazer. E enviaram a mim com o mesmo assunto por 4 vezes. 4 vezes o mesmo convite, e eu lhes respondi da mesma maneira. Versículo 4. Versículo 5. Enviou então Sambalate a mim, o seu servo, dizer o mesmo pela 5ª vez, com uma carta aberta em sua mão, na qual estava escrito: disse entre as nações vizinhas, e Gesem também diz, que tu, os judeus, estão pensando em rebelar-se, que por isso edificas tu o muro, e segundo essas palavras, tu te farás rei deles. E que puseste profetas que preguem sobre ti em Jerusalém, dizendo: há rei em Judá, e agora serão ouvidas pelo rei estas tais palavras. Vem, portanto, e consultemos juntos. Então enviei e disse: não sucedeu tal coisa de tudo o que dizes, mas sim do teu coração tu a inventas. Que Neemias sabia que nada disso tinha acontecido, era a invenção de Sambalate. Versículo 9. Porque eles procuravam nos amedrontar, dizendo: as vossas mãos se debilitarão por causa da obra, e não será feita. E aí Neemias ora: Senhor, fortalece as minhas mãos. Vamos ver o versículo 10. E então vim logo em segredo à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, porque ele estava encerrado. E ele disse-me: ajuntemo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão para te matar. Esta noite virão para te matar. Veja, né? Que Neemias, ele não poderia entrar lá, porque ele não era de Levi. Neemias era da tribo de Judá, tá? Então ele não poderia entrar. Vamos ver aqui o que acontece. Muitas vezes a gente acha que o inimigo é só de fora. Aqui nós vamos ver algo acontecendo dentro, no meio do povo de Deus. Quem foi que deu essa mensagem aqui para Neemias? O Semaías, né? O Semaías que disse isso. Vem, entra e vamos fechar as portas.
Ao falar isso, ele se denunciou como falso profeta. Então disse eu, Neemias, um homem como eu teria que fugir? E quem como eu iria e entraria no templo para salvar a vida? Eu não entrarei. Porque ele poderia até entrar para fugir do Sambalate, de Tobias, de Gesem, mas ele estaria desobedecendo a palavra de Deus. E o versículo 12, compreendi que Deus não o tinha enviado, o Semaías, e sim que falava aquela profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Porque o haviam subornado para mim atemorizarem, para que assim eu viesse a pecar. E isto servisse de mau testemunho, para me infamarem e me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo essas suas obras, como também de Noadia profetisa e dos outros profetas que pretendiam me amedrontar. Sabemos que hoje também tem esses falsos profetas ou essas pessoas que falam baseado no sentimento e não na palavra de Deus. Como é que a gente faz para saber quando é uma falsa profecia, um falso ensino, um falso profeta? Como é que a gente sabe? Lendo a palavra de Deus. Entendendo o que está escrito aqui, nesta revelação. Quando a gente conhece a palavra de Deus, fica fácil saber quando algo contradiz o que está aqui. Versículo 15. Acabou, pois, a reconstrução do muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Olha que coisa linda. E quando ouviram isso, todos os nossos inimigos temeram, todos os povos que estavam em nossos arredores, e se abateram muito aos seus próprios olhos e conheceram que esta obra tinha sido feita pelo nosso Deus. Olha só, eles receberam 10 avisos de que Tobias e Sambalate queriam parar a obra, iriam mandar pessoas ali para matar judeus durante 52 dias. Neemias recebeu 5 convites para uma reunião, sendo que essa reunião seria uma emboscada para matá-lo, 15 vezes então, tudo em 52 dias. Eles precisaram se armar, ficar com uma mão a ferramenta para a reconstrução e na outra mão a espada, vigiando. Fizeram turnos de dia e de noite para vigiar, para os inimigos não pegá-los desprevenidos. E mesmo assim terminaram em 52 dias. Se não tivesse tido toda essa perseguição e todas essas afrontas, se eles pudessem ter trabalhado com as 2 mãos e não com uma só, em quanto tempo eles não teriam reconstruído esses muros? Foram 52 dias. Veja que Neemias chega em Jerusalém quase aí, pouco mais de 80 anos depois de Zorobabel. E em 80 anos o povo não reconstruiu o muro. Sabe o que fez a diferença aqui? A unidade. Neemias conseguiu algo que não havia sido conseguido antes. Colocar o povo como um só, unidos para reconstruir. É essa união que faz a diferença. Quando nós chegarmos nas cartas de Paulo, vocês vão ver que o ponto principal de todas as 13 cartas de Paulo, o que mais grita ao lermos as cartas de Paulo é a necessidade de união do povo de Deus. Sem união não há nada. Nós não podemos nos esquecer que o arrebatamento não é para uma pessoa, não é para mim e nem para você. O arrebatamento é para a coletividade, é para a igreja de Cristo, é para a noiva, é para o corpo, é para o edifício de Cristo, que é a igreja. É unidade. O arrebatamento não é para um, o arrebatamento é para uma unidade. Nós precisamos trabalhar, fazer como Neemias, fazer aquilo que está ao nosso alcance para vivermos em unidade, para contribuir com a obra de Deus. Vamos não vamos procurar, não procure, porque a Bíblia não quer isso. Não procure quem está agindo como Tobias ou como Sambalate. Não faça isso, não há necessidade. Deus vê quem está agindo como Tobias e Sambalate. Mas olhe para si e veja se muitas vezes,
eu não estou agindo como Tobias e Sambalate, se eu não estou ali, de certa forma, desanimando, falando coisas que vão desanimar o povo que está fazendo uma grande obra. E veja que eu ficar neutra também significa não ajudar. Não existe no mundo espiritual posição de neutro. Quem é neutro também está do lado do mal. Tiago fala que se a gente sabe o bem que precisa ser feito e não faz, nós estamos pecando, o pecado da omissão. Então, não é ficar neutro, não falar nada, não apoiar, não desapoiar, mas também não apoiar. Não existe posição neutra no mundo espiritual. Tome o seu lado. Decida-se por um lado. A palavra de Deus é muito clara. Não tem caminho do meio para Deus. Não tem em cima do muro. Não existe posição neutra. Não existe isso. Não existe oculto. É preciso tomar partido, sim. É preciso se posicionar, apoiar ou assumir de uma vez que não apoia, sabendo que quem não apoia está plantando e vai colher. A Bíblia é muito clara. Mas vamos continuar aqui. Deste modo também naqueles dias foram muitas as cartas dos chefes de Judá a Tobias, e as de Tobias vinham a eles. Versículo 17. Por quê, né? Tobias é o inimigo, mas olha o que acontece. Porque muitos em Judá haviam se ajuramentado com ele, porque ele era genro de Secanias. E o seu filho, Joanã, era casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. E também contavam diante de mim as boas obras dele e referiam a ele as minhas palavras. E Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Então, olha só. Neemias foi para Jerusalém para reconstruir os muros. Ele reconstruiu. 52 dias reconstruído. Veja que ele pediu uma licença para o rei de 2 anos. Então, o que acaba depois dos 50 dias? Ele poderia ter voltado para a Pérsia, não podia? Já que ele tinha cumprido com aquilo que ele se propôs, que era reconstruir. Mas ainda tinha tempo dentro dessa licença inicial de 2 anos e tinha coisa para fazer. Então, no capítulo 7, nós vemos então Neemias se unindo a Esdras para continuar a reforma religiosa que Esdras tinha começado, como nós vimos lá no livro de Esdras. Ao versículo 1. E depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas. Depois que o muro foi edificado, então o muro foi edificado em 52 dias. Tinha mais coisa para fazer. Lembrando que ele havia falado para o rei que não tinha as portas, o rei mandou as portas, né? Autorizou que Neemias tirasse madeira do bosque da Pérsia para levar, para colocar então ali nos muros e no templo. Depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos porteiros, cantores e levitas. Versículo 2. E nomeei meu irmão Hanani, esse Hanani é irmão de sangue de Neemias, e Hananias como líderes da fortaleza em Jerusalém, porque era este homem de verdade, temente a Deus mais do que muitos. Então os dois ali, um cuidaria, então eram cargos iguais, um cuidaria de uma parte de Jerusalém e outro da outra parte. E lhes disse, não se abram as portas. Veja que Neemias está fazendo isso porque ele sabe que ele precisa voltar para a Pérsia. Ele tinha uma licença de 2 anos, tá bom? Ele lhes disse, não se abram as portas de Jerusalém até que se aqueça o sol e até que aqueles que assistem estejam presentes e fechem as portas e as tranquem. E estabeleci guardas dos moradores de Jerusalém, cada um em sua guarda e cada um diante da sua casa. Então havia ali uma ordem, uma escala de trabalho para guardar as portas, guardar os muros, de acordo também com cada um diante da sua casa. Ou seja, cuida dos muros da cidade, coletivo, e também cuida daquilo que é responsabilidade sua, da sua casa. Versículo 4. E a cidade era espaçosa e grande, que eu falei lá no capítulo 4, né?
mas pouco povo havia dentro dela, e não havia casas reedificadas. Então eram poucas pessoas. Versículo 5: E pôs Deus no meu coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para que fossem recenseados segundo a ordem de suas linhagens. E achei o livro da genealogia dos que tinham subido antes e encontrei nele escrito o seguinte. Essa genealogia é lá de Esdras 8. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos exilados. Então, ele vai tratar aqui, dos versículos 7 até os 60, é o povo que voltou com Zorobabel. Como é que eu sei? Porque está escrito ali no versículo 7, os quais vieram com Zorobabel. Aí o versículo 61. E estes são os que também subiram ali das cidades da Pérsia, os quais não puderam mostrar a casa de seus pais, nem a sua linhagem, se eram de Israel. Então subiu um povo da mistura, subiu um povo junto, dizendo que era de Israel, mas não conseguiram provar. E aí tem então a relação de quem foi no 62 e 63. 64. Estes procuraram seu registro nos livros das genealogias e não se achou. E como imundos foram lançados fora do sacerdócio. Por quê? Porque os versículos 63 ainda tem aqueles que se disseram filhos, descendentes de família sacerdotal e não conseguiram provar. E o 65, e Tirsata disse que não comessem das coisas sagradas, até que fosse apresentado o sacerdote com o Urim e o Tumim. E toda a congregação em seu conjunto era de 42.360. E isso é lá de Zorobabel. Então, até o versículo 73, está falando, repetindo Esdras 8, falando ali dessa turma que voltou com Zorobabel, que nós sabemos, vimos lá, que foram cerca de 50.000 pessoas. Ali no 66 está escrito 42.360, depois no 67 tem 7.337 e mais 245 cantores. Vamos avançar aqui. E aí a oferta que veio junto lá com o povo de Zorobabel. E habitaram, versículo 73, e habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os do povo, os servidores do templo e todo Israel em suas cidades. E tendo chegado o 7º mês, os filhos de Israel estavam em suas cidades. Isso aqui relatando lá de Zorobabel. Então veja bem, quando eles voltaram do cativeiro, tanto a turma de Zorobabel, como a turma de Esdras, como essa que veio com Neemias, cada um foi para a sua cidade. Que cidade é essa, Janaína? As cidades de acordo com a distribuição de herança de terras determinada por Deus para Moisés e efetivada lá no tempo de Josué. É a mesma terra. Capítulo 8. O capítulo 8 é o mais importante de Neemias. Para mim, no meu entendimento, o capítulo 8 é o mais importante. Então, o 8 é a continuidade da reforma. No capítulo 7, quando Neemias coloca os seus 2 irmãos ali para ajudar e fiscalizar, organizar cada uma parte da cidade, ele está planejando então voltar para a Pérsia, porque ele tinha essa licença de 2 anos. Aqui no 8 acontece ainda no mesmo ano da reconstrução dos muros, no mesmo ano dessa divisão da cidade em 2, para 2 cuidarem, tudo no mesmo ano, tá bom? Versículo 1, e se ajuntou todo o povo como um só homem na praça que está diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, o qual ordenara o Senhor a Israel. Então veja bem, o povo reconstruiu o templo lá com Zorobabel ainda, o 2º templo, reconstruiu algumas casas, cada um reconstruiu a sua casa onde foi morar. Com Esdras, houve então ali o início da reforma, mas o povo tinha aprendido o aramaico. O aramaico ficou como sendo a segunda língua dos judeus, até nos tempos de Jesus é falado aramaico ainda. Mas aqui eles ainda estavam falando aramaico. A maioria desses judeus, quem estava aqui no tempo de Neemias então, eram
ou judeus nascidos em Israel agora, depois do retorno do cativeiro, ou nascidos no cativeiro, como foi Neemias e Esdras. Os que tinham visto o templo de Salomão, que foram para o cativeiro, nesse tempo de Neemias já tinham morrido, porque já haviam se passado aí mais de 80 anos. Então, aqueles que sabiam hebraico, por ter vivido em Israel antes do cativeiro, já tinham morrido. Quem sabia o hebraico aqui eram os sacerdotes e os estudiosos. O hebraico não era uma língua falada pelo povo. E o que é que define uma nação? O que define uma nação é o espaço geográfico, valores e princípios em comum e uma língua. Quando a gente fala de uma outra nação, de um outro país, a gente sabe onde fica geograficamente e a língua oficial daquele povo. E Israel não estava ainda assim. Então, no versículo 2, e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei à congregação diante dos homens, como também das mulheres e de todos que pudessem ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. Então aqui mata aquela história de que é só os homens que precisam aprender, conhecer e entender a Bíblia, que ainda existe isso, ainda é defendido isso em muitos lugares. Veja que vieram as mulheres e também as crianças, aqueles que podiam entender, ou seja, até as crianças, as que já podiam entender, estavam ali. E diante da praça que está diante da porta das águas, leu no livro, desde a alvorada até o meio-dia. E eu apanho nesse versículo, porque ainda somos influenciados pelo relógio. Vamos para um culto e sabemos que o culto vai começar às 6 e terminar às 8. Então, quando é 8h05, a gente começa a ficar impaciente no culto. Olha só, desde a alvorada até o meio-dia, cerca de 6 horas ouvindo a palavra de Deus, na presença de homens, de mulheres e dos que pudessem entender. E todo o povo estava com os seus ouvidos atentos ao livro da lei. E Esdras, sabe o que eu lembro agora? Quanto é que dura um café na sua casa? Quando a gente vai escutar algo, ou vai conversar, ou vai participar de uma palestra, de um culto, de uma aula, de qualquer coisa, que aquilo está no nosso coração, e nós gostamos e nós amamos, a gente perde sim a noção do tempo, aquilo está bom. Claro que a gente vai cansar, claro que vai dar vontade de tomar uma água, de ir no banheiro, mas a gente está ali envolvido pelo assunto. Então eles ficaram ali, da alvorada até o meio-dia, na presença de homens, mulheres e dos que pudessem entender. E todo o povo estava com seus ouvidos atentos. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo. Ele estava acima do povo, foi feita uma plataforma, então como um púlpito. Então isso aqui não foi feito na emoção, de uma hora para outra, não, foi feito planejado. E quando abriu, todo o povo se pôs em pé e estava atento. Não dá para entender aqui que eles estavam em pé às 6 horas, mas que eles ficavam em pé em alguns momentos, tá? E então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando suas mãos e se humilharam e adoraram ao Senhor, inclinados e com os rostos em terra. E aí o versículo 7 vai falar ali dos levitas que ajudaram Esdras, fazendo o povo entender a lei, ou seja, explicando o povo. Versículo 8, e leram o livro da lei de Deus e com clareza explicavam o sentido, de modo que viessem a entender a leitura. Então a Bíblia, a palavra de Deus aqui, que não é essa que nós temos hoje, ela estava sendo lida em hebraico e precisava ser explicada, porque o povo não sabia o hebraico ainda. Se sabia era pouca coisa. Então não entendiam tudo o que estava escrito. Então tinha ali os auxiliares, os levitas, explicando a palavra. Eu imagino isso como uma grande escola bíblica, né? Não dominical, porque não foi um dia só e não foi no domingo, mas uma grande escola bíblica. E Neemias ajudando. Versículo 9. E Neemias e Esdras e os levitas que faziam o povo entender disseram a todo o povo: este é um dia consagrado ao Senhor nosso Deus, não vos entristeçais nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O povo começou a ouvir a palavra e começou a ver o quanto eles tinham pecado, o quanto eles estavam longe daquele Deus maravilhoso. E começaram a chorar de tristeza por ver que haviam pecado.
E lhes disse: ide, comei as gorduras, bebei o vinho doce, e enviem porções àqueles que não têm nada preparado para si, porque este dia consagrado ao Senhor é. Por isso não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Muitas vezes esse versículo é tirado do contexto. A alegria do Senhor é a nossa força. Não importa o que passou, não importa o quanto nós pecamos contra Deus. Nós nos arrependemos, confessamos, e agora não é para ficar chorando pelo passado, mas é para nos alegrar, porque Deus nos deu uma nova oportunidade. Então sim, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos em frente, é o que Neemias está falando aqui. E os levitas faziam calar o povo, dizendo: calai-vos, porque santo é este dia, e não vos entristeçais. E todo o povo então se foi a comer e beber, e enviar porções e desfrutar de grande alegria, porque haviam entendido as palavras que lhes tinham ensinado. E se ajuntaram no dia seguinte os chefes, as famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas a Esdras, para entenderem mais as palavras da lei. Então, no outro dia foi só os líderes para aprender, para entenderem mais as palavras da lei. E encontraram escrito na lei que o Senhor tinha ordenado pelo ministério de Moisés que habitassem os filhos de Israel em cabanas na celebração da festa do 7º mês, a festa dos tabernáculos. E que fizessem saber e passar pregão por todas as cidades e por Jerusalém, dizendo: saiam ao monte e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros e ramos de murtas. O povo saiu e trouxeram e fizeram cabanas para si, cada um sobre o seu terraço e em seus pátios. Versículo 17. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nelas, porque desde os dias de Josué até aquele dia não haviam feito assim os filhos de Israel. E houve alegria muito grande, porque estavam obedecendo à lei do Senhor. E Esdras leu o livro da lei de Deus a cada dia, desde o primeiro dia até o último, dos 7 dias ali da festa do tabernáculo. Eles celebraram a festa por 7 dias, e no 8º dia realizaram uma assembleia solene, segundo as instruções estabelecidas na lei. Também está lá em Levíticos, tá bom? Levíticos 23. Então não foi um dia que o povo ouviu a lei. Foi um dia, aí no segundo dia os líderes vieram, querendo ouvir mais, ouviram, ficaram sabendo da festa dos tabernáculos, chamaram todo mundo para celebrar a festa dos tabernáculos, e durante os 7 dias da festa dos tabernáculos, Esdras leu a palavra do Senhor, para as pessoas ouvirem e aprenderem mais. Ainda no mesmo ano, né? Estou sempre situando o ano porque nós estamos lendo em ordem cronológica. Capítulo 9, o povo então ouvindo a palavra de Deus, tomando conhecimento, entendendo a palavra de Deus que foi explicada aqui no 8, o povo então se ajunta ali em Jerusalém com jejum, com sacos e trazendo a terra sobre si. Já havia se afastado a descendência de Israel de todos os estrangeiros, estando em pé, confessaram seus pecados e as iniquidades de seus pais, e postos de pé em seu lugar, leram o livro da lei, seu Deus, durante 1/4 parte do dia, e na outra 4ª parte confessaram e adoraram o Senhor. Então 3 horas ali ficaram lendo a Bíblia, e as outras 3 horas confessando, orando e adorando. Culto de 6 horas. E levantaram-se logo sobre o lugar alto, ali sobre o púlpito que eles haviam feito, né, os levitas que estavam ali, e clamaram em voz alta ao seu Deus. E aí eles começam então a adorar a Deus. Tu és Senhor, tu somente. Versículo 5 em diante começa, né? E bem dizer ao vosso Deus. E eles falam: tu és Senhor, tu somente, tu fizeste os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto há nela, os mares e tudo que há neles, e tu vivificas todas essas coisas, e os exércitos te adoram. Só tu és Senhor, o Deus que escolheu Abrão. E aí vão falando novamente dessa forma, louvar a Deus, falando tudo que Deus fez, tudo onde Deus os tirou. No versículo 9, viste a aflição de nossos pais no Egito, fizeste sinais e maravilhas no Egito. Então, o capítulo 9
ele é essa oração de adoração, de confissão de pecados, reconhecendo o Deus que cuida. Versículo 13. E desceste sobre o monte Sinai, e falaste com eles desde o céu, e lhe deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Vamos ler só alguns versículos aqui no 9. 22. E lhes destes reinos e povos, e os distribuístes, cada qual em seu território, e possuíram a terra de Sião, e a terra do rei Esbom, e a terra de Og, o rei de Bazã. Então aqui nessa oração, nesse capítulo 9, eles vão em oração, em adoração a Deus, fazendo todo esse retrospecto da história do povo de Israel, mas não falando ou mostrando a sua história, mas mostrando o agir de Deus dentro da sua história. Esse é um excelente exercício para nós fazermos, dobrarmos os nossos joelhos e orarmos e começarmos: Senhor, desde aquele dia que eu me decidi te adorar, ou desde o dia que eu nasci, eu passei por isso, mas tu me cuidou. Passei por aquilo, mas tu me resgataste. Passei por aquele outro, mas tu deste um caminho, uma fuga, um escape. É muito bom fazer esse exercício aqui de reconhecer o agir de Deus ao longo da nossa história. E aqui eles vão fazendo isso, então, versículo 36. E eis que somos servos hoje, servos até na terra que deste nossos pais, para que comessem dos seus frutos e do seu bem. E ela multiplica o seu fruto para os reis, que por causa dos nossos pecados puseste sobre nós, que exercem domínio sobre os nossos corpos e sobre os nossos animais conforme a sua vontade, e estamos numa grande angústia. E por causa de tudo isso, nós fazemos uma firme aliança e a escrevemos, selada pelos nossos príncipes, pelos nossos levitas e pelos nossos sacerdotes. Então esse capítulo 9, ele vai virar um grande compromisso escrito, uma aliança que eles escrevem e assinam. Uma aliança de dizer: Senhor, nós vamos cumprir com tudo que nos mandaste, com tudo que deixaste para nós como mandamento. Então, é uma aliança pública. E o capítulo 10, os que assinaram foram. Então, ali vai ter todos os que assinaram. Nós vamos ver ali Neemias, o primeiro, dando exemplo. Por que é que foi colocado os nomes de todos esses, né? Como que uma lista de honra, dando valor para quem se comprometeu. E olha, né, que honra, porque certamente quando fizeram e assinaram, não imaginariam que agora, 2.500 anos depois, nós estaríamos lendo os nomes deles aqui. E isso é honra de saber que eles leram a palavra de Deus, tomaram consciência, viram quanto pecaram, viram também o agir de Deus, um Deus cuidadoso, um Deus que livra, um Deus que conduz, um Deus cuidadoso. E eles veem então e assinam isso aqui. Versículo 28. E o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores e servidores do templo, e todos os que se apartaram dos povos da terra para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e todos os que tinham compreensão e discernimento, aderiram firmemente a seus irmãos, os seus principais, e entraram em um compromisso sob juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada pelo ministério de Moisés, que guardariam e cumpririam os mandamentos. E que as nossas filhas não daríamos aos povos da terra e nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Do mesmo modo, se os povos da terra trouxessem para vender mercadorias e comestíveis no dia de sábado, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e deixaríamos descansar a terra no 7º ano e perdoaríamos toda e qualquer dívida. Além disso, impusemos-nos por lei o cargo de contribuir a cada ano com a terça parte de um ciclo para a obra da casa do nosso Deus, para os pães, para o holocausto, dos sábados, as festas solenes e para as coisas santas. Está aí no versículo 33. Do 34 ao 39, nós temos então ali os detalhes do decreto e tudo o que eles falaram ali, que levariam inclusive para os levitas e para a manutenção das famílias dos levitas, do templo e de todas as coisas ali necessárias. E aí dessa forma, nós vamos para o capítulo 11. No capítulo 11, nós vamos ver o seguinte: é ainda no mesmo ano da reconstrução dos muros, tá bom?
Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o restante do povo lançou sortes para trazer um de 10 que morasse em Jerusalém, cidade santa, e as 9 partes nas outras cidades. E todos os homens que voluntariamente se ofereceram a morar em Jerusalém foram abençoados pelo povo. Lembrem que eu falei que Jerusalém tinha pouca gente morando? Por quê? Porque quando voltaram do cativeiro, cada um foi para a sua cidade. Aqui então foi decidido o quê? Neemias então torna ali uma estratégia para fazer Jerusalém mais populosa, porque tinha pouquíssima gente em Jerusalém. Então faz o quê? Lança a sorte. De cada 10 que estavam morando nas outras cidades, um seria escolhido então para vir morar em Jerusalém e assim aumentar a população de Jerusalém. E todos os homens que voluntariamente se ofereceram a morar em Jerusalém foram abençoados pelo povo. E estes são os principais da província que habitaram em Jerusalém. Vamos ver aqui, ó. E em Jerusalém, pois, habitaram alguns dos filhos de Judá. E aí vai falando aqui até o versículo 17, quem foi morar em Jerusalém. Versículo 18, todos os levitas da santa cidade foram 284, e os porteiros, Acube, Talmon e seus irmãos, guardas das portas, 172. Do 20 até o 36, nós vamos ver então essa lista, essa divisão que foi feita de cada 10, um ir para Jerusalém e outro ficar morando aí nas outras cidades. Então tem essa divisão que foi feita aqui, foi uma estratégia de Neemias como governador para tornar Jerusalém mais populosa. Por quê? Porque precisava reconstruir Jerusalém. Era a capital, era a cidade santa, e tinha pouca gente lá ainda, tinha muitas casas em ruínas, muita coisa abandonada ainda, precisava reconstruir. Com o aspecto que ela estava de ruínas, ela poderia ainda sim ser atacada pelos povos ao redor de Israel. Sempre no domínio ou no ataque, ataque-se a capital, porque se pegar a capital é como pegar a cabeça. Então precisava assim guarnecer Jerusalém sobre isso. Vamos lá para o capítulo 12. O capítulo 12, ele vai acontecer então muitos anos depois do que foi até o 11. Ele é escrito aí, ele acontece muitos anos depois, aí cerca de 9, 10 anos depois. Estes são os sacerdotes levitas que subiram com Zorobabel. Então nós vamos ver que do versículo 1 até 26 vai contar ali das voltas, das turmas que voltaram do cativeiro. Aqui é em específico, dos sacerdotes e dos levitas. E aqui fala então dos que voltaram não só no tempo de Zorobabel, mas é os levitas e sacerdotes que voltaram com Zorobabel, que voltaram com Esdras e que voltaram com Neemias. Por que é tão importante escrever isso? Veja, hoje em Jerusalém, 2021, lá em Jerusalém, eles sabem muito bem quem é a tribo de Levi. Inclusive os levitas que estão em Jerusalém hoje já foram ensinados e treinados, como na lei de Moisés, para os holocaustos, para os sacrifícios, porque eles estão esperando a vinda do Messias. Na cabeça deles, quando o Messias vier, eles vão restaurar o culto ao Senhor no terceiro templo, que ainda não foi construído. Eles estão lá preparados. Hoje eles sabem quem é da tribo de Levi por conta dessas genealogias, por conta de todas as escritas, por conta de todos os registros feitos. Então é importante, um dos pontos é justamente para assegurar a linhagem da tribo de Levi, para não ter mistura na tribo de Levi. E aí o versículo 27, mesmo escrevendo esse capítulo muitos anos depois, Neemias vem e conta como é que foi no dia que os muros foram terminados de serem construídos depois de 52 dias. E na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os lugares para trazê-los para Jerusalém, para fazerem a dedicação e a festa alegremente, com louvores e com cânticos, com símbolos, saltérios e harpas. Então eles dividem em 2 grupos, cada grupo saindo como que daqui, e aí eles vão cantando e tocando ao Senhor, comemorando, saem daqui, rodeiam os muros pela cidade e se encontram aqui na frente.
E vem aqui essa festa, cantando e louvando. Eu quero ler o 43. Depois leia ali o que acontece, então, nessa festa. Eles se dividem, né? O 37. E a porta da fonte ao lado direito, de frente, subiram pelos degraus. E o versículo 38. E o segundo coro, o segundo grupo, ia do lado oposto, e eu depois dele, com a metade do povo sobre o muro, desde a torre dos fornos até o muro largo. Então, um seguiu por lá, outro seguiu por aqui, e se encontraram ali na porta do cárcere. E pararam na casa de Deus, né? Ou seja, na frente ali para entrar. E os sacerdotes ali com as trombetas, tocando, cantando alto. E o versículo 43, e sacrificaram naquele dia grandes sacrifícios, e jubilaram de alegria, porque Deus os havia regozijado com grande alegria. E também as mulheres e os meninos se alegraram de tal maneira, que o alvoroço de Jerusalém foi ouvido de longe. E naquele dia foram postos homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos. Então vai falar aqui dos oficiais do templo, naquele dia quando? Assim que os muros foram terminados. Então se instaurou ali novamente as escalas de trabalho. Versículo 47, falando dos mantimentos e das porções para os levitas. E aí vamos para o último capítulo de Neemias. Capítulo 13, né? O capítulo 12 ele é escrito muitos anos depois. Entende-se que Neemias ficou ali um tempo fora de Jerusalém. Há duas linhas. Uma afirma que ele ficou fora quando venceu o tempo ali dele, os 2 anos que o rei tinha dado licença para ele voltou então para a Pérsia. Depois de muitos anos, de 9, 10 anos, ele volta então para Jerusalém e acaba ficando ali. Há uma outra linha que fala que ele não voltou para a Pérsia, que ele ficou sempre em Jerusalém. Mas veja, tudo que nós lemos até o capítulo 10, até o capítulo 11, é tudo no mesmo ano da reconstrução do muro. Depois, no ano seguinte, que seria o segundo ano dele em Jerusalém, não tem nada de Neemias, não tem registro. Então, o que vai ter é agora o capítulo 13. Então, o capítulo 13 ele acontece na continuidade ali da reconstrução dos muros. 9 anos depois, nós vamos ter então os acontecimentos, as escritas do capítulo 12. Então, corrobora, no meu entendimento, de que Neemias voltou sim para a Pérsia, porque ele tinha essa licença de só 2 anos. E que depois de alguns anos ele consegue então voltar para Jerusalém de novo, de uma forma mais definitiva e não temporária. Só para situar aí que ele foi obediente ao rei persa. Não importa qual das teses, das linhas, se ele ficou em Jerusalém e ficou renovando essa licença, ou se ele voltou para a Pérsia, o que importa é que ele fez aquilo que ele havia se proposto de fazer, que foi reconstruir os muros de Jerusalém, e ele ainda apoiou Esdras na continuidade da reforma. Vamos ver aqui o capítulo 13. Naquele dia se leu o livro de Moisés, e o povo ouviu. Que dia? Aquele lá, de Esdras 8, onde foi lido a palavra de Deus. Naquele dia se leu o livro de Moisés, e o povo ouviu, e foi achado nele escrito que os amonitas e os moabitas não deviam jamais entrar na congregação de Deus, porquanto não saíram a receber os filhos de Israel com pão e água, isso lá no deserto. Antes alugaram um balão contra eles para que os amaldiçoasse. Aconteceu que quando eles ouviram a lei, separaram de Israel todas as multidões mistas, ou seja, novamente ali os casamentos. Esdras já tinha feito uma separação, mas de Esdras até Neemias chegar na cidade, tinham se passado aí cerca de 13 anos, tinham acontecido novas coisas. Versículo 4. Eliasibe, sendo superintendente da câmara da casa do nosso Deus, se havia aparentado com Tobias. Veja o versículo 4. E o 5. Além de aparentado, que era ali o genro, né, ter dado a filha em casamento, além disso deu uma sala, uma grande câmara conectada ao templo, na qual guardavam as ofertas de alimentos. Agora então era um espaço para Tobias. Veja só,
Não bastava Tobias ter feito ameaça de morte para Neemias. Não bastava Tobias ter ameaçado o povo na construção do muro. Não bastava isso. Agora o sacerdote trouxe o inimigo para dentro de casa. Deixou uma sala para ele, que era para guardar as ofertas, os dízimos, os incensos, deu para Tobias, para o inimigo. Então, o que Neemias faz? Quando aconteceu tudo isto, eu não estava em Jerusalém. Ou seja, o período que eu disse que eu vou nessa linha, de que ele realmente voltou lá para o rei, na Pérsia, no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim ter com o rei, e ao cabo de alguns dias tornei-me licenciado do rei. Então, entende-se que ele ficou um tempo em Jerusalém, uma licença, não só de 2 anos, mas um pouco mais, e depois ele voltou ali para ficar lá com o rei, e aí conseguiu novamente autorização para voltar para Jerusalém. E vindo a Jerusalém, entendi o mal que tinha feito Eliasibe quanto a Tobias, fazendo para ele uma câmara nos átrios da casa de Deus. E isso me desagradou, e por isso, imagina a cena, Neemias, ele mesmo, vai lá e tira os móveis e joga para fora. Tobias havia decorado, mobiliado uma sala que era para guardar as coisas de Deus. Então Neemias vai lá, arranca tudo e põe para fora. E ordenei que purificassem as câmaras, e para ali tornei a trazer os utensílios à casa de Deus, as ofertas e o incenso. E entendi deste modo que as porções dos levitas não se lhes haviam dado, e que os levitas e os cantores que faziam a obra haviam fugido, cada um para a sua terra. Por quê? Porque não tinha mais o alimento, não tinha porção, e ainda Tobias estava ali. E eu repreendi os magistrados e disse: por que a casa de Deus está abandonada? Então os ajuntei e restaurei o seu lugar. E todo Judá trouxe o dízimo do grão, do vinho e do azeite aos armazéns. Aí ele fala dos superintendentes que ele colocou. E o versículo 14 novamente: lembra-te de mim, ó Deus meu, com respeito a isso, e não apagues minhas obras piedosas que tenho feito pela casa do meu Deus e por suas observâncias. Olha só, no tempo que Neemias ficou fora de Jerusalém, as portas de Jerusalém, dos muros, foram abertas todos os dias. Eles tinham assinado lá no decreto do capítulo 9, o 10 é a continuidade, eles haviam assinado um decreto dizendo que iam obedecer a Deus e a lei do Senhor. Foi Neemias sair da cidade que o povo começou a abrir as portas todos os dias. Abrir as portas dos muros significa o quê? Cidade aberta todos os dias, comerciantes trabalhando todos os dias, sem culto, sem guardar o sábado. Deram uma sala para Tobias, olha o quanto de coisa. Os levitas e os cantores tinham fugido por medo, por causa de Tobias. Então, toda uma série de coisas. Então, dos versículos 15 até o 31, Neemias vai resolver essa questão. Vai mandar que fechem as portas novamente, que o culto seja restaurado, que o sábado seja guardado, que seja observado, e vai mandar purificar. Os levitas são todos purificados, versículo 22, guardar as portas, santificar o sábado. Nesse tempo também que ele esteve fora, o povo voltou a casar, casamentos mistos novamente, ali no versículo 23, judeus tinham tomado para si as mulheres, as doditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam conforme a língua meias dodita e conforme a língua de cada povo, pois não sabiam falar hebraico, e eu contendi com eles, e os esconjurei, ou seja, amaldiçoou, e feri alguns. Neemias ficou muito nervoso, isso aqui com certeza foi um ataque de fúria. Arranquei os cabelos e os ajuramentei, dizendo: não dareis as vossas filhas aos filhos deles, e não tirarei das filhas deles para os vossos filhos. Não foi nisso que pecou Salomão? Muito embora em muitas nações não houvesse rei como ele, que era amado de seu Deus e quem Deus tinha posto por rei sobre Israel, e até a ele fizeram pecar as mulheres estranhas. E obedeceremos a vós para cometermos todo esse mal? Então ele faz ali, manda devolver as mulheres, as crianças. Olha lá, Sambalate, tinha feito casar a sua filha ali com o filho de Eliasibe, tinha então tido ali um casamento com uma samaritana.
E Neemias põe ordem aí na casa, manda separar todas essas famílias. E ele encerra assim, então, versículo 30. E assim purifiquei-os, pois, de todo estrangeiro, e designei os sacerdotes e levitas segundo as suas classes, cada um na sua obra, e também para com a oferta de lenha nos templos assinalados, e para com as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Então Neemias foi, a terceira turma, para Jerusalém, com cerca de 2.000 pessoas. Ali reconstruiu os muros no tempo que ele havia falado para o rei, de cerca de foram 52 dias reconstruindo, mas ele ficou ali os 2 anos. Então o livro de Neemias praticamente cobre esses 2 anos, mas ele volta para a Pérsia e depois de um tempo lá, retorna com a autorização do rei novamente para Jerusalém. E aí chega ali e encontra a cidade como se ele não tivesse passado por ali, né? As portas abertas novamente, sem culto, sem sábado, dando sala do templo ali para o inimigo, para Tobias. Neemias vem então e põe ordem nas coisas e reorganiza tudo. E assim nós terminamos esse livro de Neemias, o último livro histórico do Velho Testamento. Amanhã nós vamos ver o livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, encerrando então o Velho Testamento. Amém? Nós vimos a necessidade, né, que se sobressai de hoje, é o capítulo 8. A necessidade de lermos e entendermos a palavra de Deus. Veja que não está escrito ali só ler, é preciso ler e entender. Quando nós lemos, nós entendemos, aí Deus nos dá consciência no que estamos desobedecendo, no que não estamos cumprindo, e aí começa um avivamento. O avivamento ele começa como? No arrependimento, em eu ver que Deus falou para fazer algo e eu não fiz. Então todo avivamento começa com leitura e entendimento da palavra de Deus. Não basta só ler, é preciso entender. Eu entendendo a palavra de Deus, aí sim vai fazer morada no meu coração e eu vou me arrepender daquilo que eu não tenho cumprido. E no arrependimento, então, o Espírito Santo começa a trabalhar e vem o avivamento. Avivamento não existe sem entendimento da palavra de Deus. Então, avivamento não é louvor. Avivamento começa com a palavra de Deus, com o entendimento da palavra de Deus. Certo, gente? Vamos encerrar aqui então. Então, fiquem com Deus, que Deus recompense a cada um, que Deus abençoe por esse tempo passado aqui. Leiam a palavra de Deus, que eu tenho certeza que na leitura contínua o coração de vocês é avivado. Amém? Fiquem com Deus então.